Tudo começa no Império Ares. Dois guardas estão conversando e um deles pergunta se tudo não estava muito pacífico. O outro fala, pacífico? Quem sabe quando aqueles revolucionários irão atacar novamente? Eles só são uns caipiras, que revolução que nada. O outro ri e fala, pior que é verdade, não é? Mas realmente tem estado tudo bem quieto recentemente. Talvez eles tenham percebido que a pequena rebelião deles foi inútil. O outro fala que estava muito silencioso e poderia ser que os cavaleiros do Império tenham dado um fim neles também. E termina dizendo que esperava que continuasse daquele jeito. No próximo quadro, os revolucionários estão planejando um ataque. Um deles fala que hoje à noite eles iriam matar o imperador e derrubar o império, e fala que este é o único jeito de recuperar o reino. Ele olha para o protagonista, Logan McLean, e fala que seu papel era o mais importante, proteger o texto sagrado a todo custo. No próximo quadro, um guarda vai para cima de Logan, gritando, morra seu rebelde! Logan defende o ataque e finaliza o guarda. Outro guarda aparece, e Logan finaliza mais um e mais alguns. Logan fala que tinha que matar mais desses malditos. Mais guardas cercam ele, e falam para ele se render e devolver o texto secreto. Logan pensa se era ali que ele morreria, então ele solta sua espada e diz para os guardas que eles não lhe davam outra escolha. Ele quebra duas orbes que estavam na sua mão e diz que todos eles morreriam ali. Então, uma super mega explosão acontece. No subconsciente de Logan, ele fala, uma vida repleta de arrependimentos, vivendo apenas por vingança. Mas era reconfortante que pelo menos ele conseguiu foder com aqueles malditos do Império. Mas ele tinha um arrependimento que não conseguia largar mesmo depois da morte. E termina falando que gostaria de se encontrar com sua família no pós-vida. Mas então ele acorda assustado em sua cama. E meu Deus do céu, estava com muita dor de cabeça. Ele se pergunta como era possível sentir dor de cabeça mesmo estando morto. Então, um homem se aproxima e pergunta se o jovem mestre estava bem. Logan, sem entender, pergunta se aquele era Rick. O homem responde que sim. Ele era seu principal servo, Rick. E pergunta como o jovem mestre estava se sentindo. Logan, em seu pensamento, diz que o Rick morreu há mais de 30 anos. E pergunta para Rick como ele estava vivo. Rick fica espantado, fazendo uma cara de assustado. Ele começa a gritar, falando para trazer um médico rápido, pois com certeza ele havia batido a cabeça muito forte. Logan olha pela janela de seu quarto e consegue ver o símbolo de sua família por todos os cantos. Ele se questiona se aquilo era um sonho. Então, um garoto abre a porta, o chamando de irmão, e perguntando se ele estava bem. Ele reconhece a voz, e quem estava ali era Ronian, seu irmão mais novo. Em seu pensamento, ele diz lembrar desse dia. Foi quando eles tiveram seu primeiro duelo, onde ele perdeu pateticamente para seu irmão. E quando ele foi visitar, ele agiu de forma muito rude, falando para o irmão mais novo que ele não era nada mais do que um filho de um amante de seu pai. Ele lembra que o irmão o seguia para cima e para baixo, mas depois daquele dia ele nunca mais foi vê-lo. Rick fala para Ronian voltar para seu quarto, pois o jovem mestre não estava passando bem e precisava descansar. Logan em sua cama diz que estava tudo bem e fala para Ronian se aproximar. Ronian pede desculpas e fala que deveria ter sido mais cuidadoso. Logan fala que estava tudo bem e que ele não precisava pedir desculpas, pois não havia feito nada de errado, e fala que ele que deveria se desculpar. Mas antes de completar, ele ajoelha com uma forte dor de cabeça. Logan imagina que alguém tão gentil como Ronian foi ordenado a lutar na vanguarda pelo Império e acabou sendo morto. Então ele levanta e pede desculpas para Ronian e começa a chorar. Ronian pergunta por que Logan estava chorando, mas logo eles começam a chorar juntos. Depois de um tempo chorando, Ronian fala que depois voltaria para visitar de novo. E Logan fala que estava tudo bem e mandou ele descansar. Logo após o irmão sair do quarto, Logan olha para a janela e pensa se realmente aquilo não era um sonho e de fato ele tivesse voltado no tempo, então ele precisava mudar tudo. Mas esse pensamento é cortado com uma serva gritando jovem mestre e pedindo desculpas. Logan não entende nada e pergunta pelo quê. Rick chega falando que Mari interrompeu seu descanso e esqueceu de avisá-la e pede desculpa por aquilo. Ele fica envergonhado e lembra que ele também destratava os servos. Ele fala que estava tudo bem, pois ela não havia feito nada de errado, e diz para Rick trazer uma caneta e um papel. Eles ficam assustados com Rick perguntando o que ele iria fazer com Mari usando uma caneta e um papel. Ele se irrita dizendo para ela apenas voltar para o trabalho e Rick trazer o papel e a caneta. Rick deixa o papel e a caneta na mesa. Logan se senta em sua cadeira e agradece Rick e fala para ninguém entrar no seu quarto. Rick fica espantado ao ver que o jovem mestre havia o agradecido e pergunta se ele realmente estava muito bem. Então Logan grita dizendo para ele vazar logo dali e Rick fica feliz com isso. Ele pensa que a coisa mais importante agora era registrar tudo o que iria acontecer. A guerra contra o Império, que acontecerá em 10 anos. Um desastre que irá destruir não só a família, mas uma nação inteira. E prevenir isso era seu objetivo. Mas antes de tudo, a guerra contra o feudo, que ocorrerá daqui a um ano. Ela começa tão rapidamente que destruiu parcialmente nossa família, trazendo os tempos sombrios para casa, e termina dizendo que precisava prevenir aquilo. No próximo quadro, a sala do patriarca. Um guarda abre a sala e fala que o jovem mestre estava ali para vê-lo. Logan está andando entre os corredores de sua casa. Os servos ficam morrendo de medo dele, e uma serva acaba caindo em sua frente. Ela fica com medo, pensando no azar que teve em cair logo na frente do jovem mestre, e pensa estar morta.
mas Logan lhe dá a mão, perguntando se ela estava bem. Ela o agradece, mas quando olha para cima, ela se assusta com o sorriso macabro de Logan. E ela começa a pedir perdão para ele. Logan também se assusta, perguntando por que de repente ela estava pedindo perdão. A serva sai, e ele pensa que uma pessoa mudar do dia para a noite era muito estranho. Então ele diz que só precisava ter paciência para mostrar para todos que mudou. Olhando para o espelho, ele mete um sorrisão macabro de novo e fala que possivelmente não era por causa do seu sorriso. Ele chega na porta do patriarca, com um guarda chamando o patriarca, pois o jovem mestre estava ali para vê-lo. Logan lembra de seu pai no passado, aonde ele ressentiu o seu pai por anos depois que ele foi expulso. O pai de coração gelado, que desistiu de qualquer expectativa que tinha no filho, e não foi visitá-lo nem por um segundo depois que ele foi ferido em um duelo. Ele era um pai cruel que expulsou seu filho sem hesitar. Logan se sente estúpido por pensar daquilo do pai, e pensa quanto o pai havia ficado magoado por ter que expulsar o próprio filho. Então ele entra na sala e chama por seu pai. Saudações, sou eu, Logan. O patriarca se vira e Logan dá uma pequena emocionada, pedindo desculpas para seu pai em seu pensamento. Patrick McLean, o patriarca, pergunta o que ele queria. Logan fala que já esperava por isso, mas ele realmente era muito frio. Bem, faz 25 anos para mim, mas ele me vê todos os dias. Logan fala que estava ali para pedir permissão para entrar em um treinamento isolado na propriedade da família. O patriarca questiona: treinamento isolado? O que Logan precisava para vencer uma guerra regional? A resposta era muito simples: fortalecer todas as forças do território, fortalecendo as forças dos soldados e cavaleiros, e reforçando e desenvolvendo as armas e diversas outras coisas. E para tudo ocorrer bem, ele precisava de dinheiro, mas infelizmente os McLeans eram notórios no reino por serem a família mendiga. Mas Logan pensa que havia um jeito de conseguir bastante dinheiro, um incidente daqui 3 meses, e com esse incidente ele poderia ganhar um ano inteiro de dinheiro que a família iria ganhar de uma vez só. Mas para isso, ele precisava construir suas habilidades marciais e ter uma voz. O patriarca fala: você quer fugir porque perdeu para seu irmão mais novo? Logan fala que nem pensar, pois ele havia percebido o quão fraco ele tinha sido esse tempo todo, então ele ia tentar se recompor e melhorar. O pai fala: até parece que a falta de esforço é a única razão. Acho que ainda não caiu a ficha para você. Logan pensa que o pai não iria confiar nele tão facilmente, e fala para o pai que também percebeu que seu comportamento esse tempo todo tem sido um problema. O pai fala que está cansado, pois já ouviu aquelas desculpas várias vezes e manda ele se retirar. Então Logan se abre para o seu pai, que todo esse tempo, em vez dele reconhecer as próprias falhas, ele sempre descontava a raiva nos outros, e isso era tolice e imaturo. E através daquele treinamento, ele esperava deixar a imaturidade sob controle também, e pede por favor para seu pai deixar tentar. O pai diz que dessa vez não parecia uma desculpa inútil, e pergunta quanto tempo ele planejava ficar em treinamento. Logan fala que por volta de 3 meses. O pai pergunta se naquele pouco tempo ele achava que iria alcançar Ronin Yan. Logan fala que não era para derrotar Ronin Yan, mas para conseguir fazer o melhor que ele conseguisse. O pai fica orgulhoso e fala que certamente Logan havia mudado um pouco e permite o treinamento. Logan estava saindo da sala do patriarca, mas antes seu pai fala para ele se cuidar, pois as terras da família estariam fazendo muito frio naquela época. Alguns dias depois, Logan chega no local de treinamento. Ele fala que apenas os membros imediatos da família são permitidos entrar, então ninguém ia ali. E além disso, aquele lugar era enorme e era perfeito para um treinamento isolado. Ele retira um livro de sua mochila e fala que ninguém poderia ver seu método de treinamento ainda. O livro dos segredos da espada divina. Logan fala que na sua vida passada memorizou tudo e queimou o livro de segredos para que o Império não colocasse as mãos nele. Originalmente, um livro bordado com um falcão dourado. Havia os segredos passados pelo herói de tempos antigos, que matou o dragão maligno que governava o mundo. Logan fica orgulhoso que transcreveu o livro todo em um código secreto, para que ninguém conseguisse lê-lo. Logan pensa que se o livro dos segredos fosse verdade, depois dele se especializar perfeitamente, os mestres de aura e os arquimagos não seriam mais assustadores. Ele fala que antes de regressar, era tarde demais pela idade dele, e ele também não era tão talentoso, mas agora ele tinha uma chance, modificando seu próprio corpo, usando a força vital chamada de força. Essa era a base dos segredos da espada divina. Então, depois disso, ele foca essa força no coração e cria um núcleo. Ele diz que era uma tarefa difícil para alguém com talento mediano, e ele do passado já teria quebrado naquele estágio, mas como ele havia pensado, a força dele evoluiu em todos os aspectos, e com isso, 3 dias e 3 noites talvez deveriam ser o suficiente. Mas antes dele completar, ele fica impressionado. Com apenas 1 minuto, o núcleo já estava sendo criado. Ele fala que enquanto o núcleo está sendo criado, uma energia tremendamente densa está explodindo, como se o corpo dele inteiro estivesse sugando a energia, como uma chuva depois de uma longa seca. Ele pega sua espada e diz que o conteúdo do livro secreto estivesse
correto. Então ele faz um movimento muito foda com a espada e acha aquilo incrível. Ele fala que seus sentidos melhoraram muito e tudo havia mudado e tinha ficado muito melhor de usar a espada. Ele fala que apesar de não saber como o núcleo de força foi criado tão rápido, naquele ritmo ele podia ficar ainda mais forte. Então ele continua seu treinamento. 3 meses se passam. Logan, de frente para uma árvore muito grande, diz que aquele era seu último dia de treinamento. Ele fala que entre as 10 técnicas de espadas registradas no livro dos segredos, a espada que corta através do espaço-tempo. Ele se prepara para o golpe e fala que com o único núcleo que possuía, que era um núcleo de uma estrela, a única técnica de espada que ele conseguia fazer era a primeira técnica. E se prepara para fazer a técnica, e fala que ele teria sucesso a qualquer custo, soltando uma onda cortante em direção à árvore gigante. Ele fica muito feliz ao ver que conseguiu partir a árvore ao meio, começa a rir. Ele fala que aquele poder era além de sua imaginação, e que não era uma técnica que um usuário de força poderia realizar. Mesmo ficando exausto depois de apenas um golpe, seria uma carta na manga que ele teria. Ele fala que aparentemente alcançou seus objetivos de treinamento, e agora ele iria conseguir reportar os resultados para seu pai. Mas antes ele fala que deveria tomar um banho, pois ele estava fedendo muito. No próximo quadro, um cavaleiro fala que Logan não poderia ver o patriarca agora, e fala para gentilmente se retirar. Logan pergunta por que não poderia vê-lo, e pergunta se o pai estava bem. O cavaleiro fala com deboche que a lei da família dizia que mesmo parentes de sangue não podia ver o patriarca sem um aviso prévio, e pergunta se ele havia se esquecido daquilo. Rick fala para Logan que essa era uma regra que foi usada há centenas de anos, mas Logan fala que havia se encontrado com ele desse mesmo jeito há 3 meses atrás. O cabeça de limão fala que naquele caso, o guarda responsável não fez o trabalho corretamente. Logan pensa que aquilo era estranho, pois nunca havia acontecido isso na sua vida passada. Logan escuta outros guardas conversando de fundo. Caramba, esse cavaleiro é louco de fazer isso. Um deles chama o jovem mestre de covarde, que fugiu depois de perder para o irmão mais novo, e fala que o cavaleiro sabe que ele não conseguiria fazer nada. O outro sorri e fala que é verdade. Logan escuta tudo e entende que sua reputação atingiu o fundo do poço enquanto ele estava fora em seu treinamento, tanto que até os cavaleiros estavam tirando sarro dele. Ele fala que aquilo era bem chato, ele estava planejando mostrar como mudou aos poucos, mas pelo jeito não conseguiria. Ele pergunta o nome do cavaleiro enquanto tira algo do seu casaco. O cabeça de limão se pergunta o que ele estava tirando do casaco, e responde que seu nome era Dominan. Logan diz que entende, e continua dizendo que ele havia o impedido de se encontrar com seu pai, usando uma regra quase morta na família. E fala que ele também havia o humilhado com uma atitude insolente. O cavaleiro pensa o que diabos ele estava falando. Logan fala que para descontar toda a humilhação que sofreu injustamente, ele, Logan McLean, então ele joga as luvas na cara do cavaleiro e o desafia para um duelo. Os guardas ficam surpresos. Logan pergunta pro cavaleiro por que não estava respondendo e pergunta se ele estava com medo. Rick fica desesperado com aquilo, enquanto Logan continua dizendo que não acreditava que ele havia ficado com o rabo entre as pernas e fala que ele já tinha passado de seu auge. O cavaleiro fica furioso e aceita seu duelo. Eles se preparam para o duelo. Um guarda pergunta para o outro se ele realmente iria enfrentar um cavaleiro. Outro guarda ri falando que o jovem mestre não iria escapar dessa, e pergunta se ele não tinha visto sendo derrotado por Ronian, e ele tinha ouvido que ele foi se esconder pelos próximos 3 meses para evitar o Ronian. O outro pergunta quanto tempo Logan iria durar. O outro aposta 50 moedas de ouros que não duraria nem 10 minutos, e o outro aposta que ele não duraria nem 5, e Logan estava escutando tudo. O cavaleiro fala para Logan que ele estava bem relaxado, e pede para ele tomar cuidado para não se machucar. Logan pensa que mesmo ele tendo coragem de arrumar briga com um membro da família, ele não tinha coragem de falar besteiras na frente dos outros cavaleiros, e fala que aquele cara não tinha coragem alguma. Rick fica de longe assustado, pensando que o jovem mestre ia mesmo lutar contra um cavaleiro e que eles estavam ferrados. O outro cavaleiro oficializa o duelo e diz que iria começar agora e que pelo bem da segurança iriam apenas usar armas de madeira. Ele fica com receio de começar o duelo, pensando que o jovem mestre estava sendo teimoso quanto à situação, então ele não tinha outra escolha. Mesmo ele limitando apenas a arma de madeira, os cavaleiros usuários de força poderiam matar uma pessoa mesmo com uma arma de madeira, e pensa que qualquer coisa que aconteceria ali não seria de sua responsabilidade, e pede pelo amor de Deus para o cabeça de limão pegar leve com ele, e ele inicia o duelo. Os dois estão frente a frente, então o cabeça de limão começa a usar sua força. Um dos guardas pergunta se ele realmente ia usar força, e o outro fala que parecia que ele realmente ia ir com tudo. Rick pergunta se aquilo não era trapaça, e outro cavaleiro pede para o cabeça de limão ser gentil. Logan olha para ele com a cara bem relaxada, pensando que aquilo podia ser intimidador se ele não soubesse de nada, mas aquilo era um sinal que o cabeça de limão era atrapalhado usando a força, pois a força dele estava transbordando, porque ele não era capaz de controlá-la.
Logan fala que ele estava bem agitado e se alguma coisa tinha deixado ele chateado. Os anos passam e os mais novos sobem no ranking. Ser o pior da Ordem de Cavaleiros com 40 anos, o Cabeça de Limão já tinha decidido se aposentar. Ele só estava cumprindo suas tarefas na espera de se aposentar, mas ele pensa como alguém ousa falar daquele jeito com ele e parte pra cima de Logan. Rick, o outro cavaleiro, ficou assustado e Rick fala para alguém parar ele antes que o jovem mestre morresse. O cavaleiro diz que o jovem mestre tinha concordado com aquilo. O Cabeça de Limão, partindo para o ataque, pensa que já iria se aposentar mesmo, então ele iria acabar com Logan com sua técnica secreta, mas com apenas um movimento de sua espada, Logan consegue parar o ataque, deixando o Cabeça de Limão no chão. Logan fala para ele dizer que aquilo não era o melhor que ele podia fazer. Todos ficam impressionados com aquilo, e os guardas ficam surpresos ao ver que o jovem mestre era um usuário de força. O outro cavaleiro pergunta se o Cabeça de Limão estava bem, e Logan fala que queria dar mais uma chance para ele. O Cabeça de Limão fica sem entender como havia perdido, e ataca novamente o jovem mestre, que revida rapidão com uma espadada. O Cabeça de Limão aceita sua derrota, mas Logan diz que ele precisava de uma punição, o espancando com a espada. Rick pergunta se não deveriam pará-lo. Um dos guardas pergunta como ele havia mudado tanto em 3 meses, e o outro guarda fala que a força dele havia despertado, mas como ele usava sua espada mudou completamente, como se ele fosse um espadachim há décadas. O vencedor é Logan McLean. Na sala do patriarca, o pai diz que era impressionante e pergunta o que aconteceu durante o treinamento. Logan diz que apenas se livrou de sua ganância e continuou treinando com aquele pensamento, a um ponto que pôde sentir a força preenchendo seu interior. Em seu pensamento, Logan fala que aquilo poderia parecer mentira, mas isso na verdade foi uma percepção que ele teve da sua vida passada, que após ele desistir de tudo para vingar sua família, ele pôde se tornar um usuário de força. E ele tinha despertado pouco antes de fazer 40 anos. O pai fala que ele realmente havia mudado, mas porque depois dessa percepção, sua primeira ação foi agredir um cavaleiro. Logan fala que aquele homem merecia. O pai fala que mesmo assim, ele estava perguntando se realmente precisava ir tão longe assim. E Logan fala que precisava. Ele diz que aquele homem estava tentando enganar o sangue do Lorde, só para tirar sarro dele. E se ele deixasse isso de lado, ele teria sido um veneno para a disciplina da família. Uma hierarquia é o pilar que permite uma organização prosperar. E quando a hierarquia é desestabilizada, ela é quebrada por dentro. Além disso, Logan percebeu depois de viver por 10 anos com mercenários que para controlá-los, precisa fazer isso com um golpe certeiro. E fala que o evento de hoje seria um exemplo para os outros cavaleiros. O patriarca fala que o Cabeça de Limão era o maior culpado ali, já que ele havia esquecido de seu dever em primeiro lugar e tentou enganar Logan. Mas aquilo tinha sido uma aposta arriscada e fala para Logan se segurar por enquanto. Logan pensa se seria perdoado assim tão facilmente. E o pai pergunta se ele queria uma punição. E Logan fala que com certeza que não. O pai fala que não estava dizendo que ele estava certo e que ele não faria nada daquele tipo sem a permissão dele e que ele ainda não havia recebido seu rank oficialmente ainda. Logan fala que teria isso em mente. E o pai termina dizendo que ele já deveria saber, mas sua noiva, Hina, iria visitar em breve. Logan pensa que ela finalmente estaria vindo, a sua gança dos ovos, soltando um sorriso bizarro. E no próximo quadro é mostrada a princesa Hina chegando à casa dos McLean. Todos ficam encantados com a beleza dela, e um guarda fala que o jovem mestre era muito sortudo. Ela dá saudações ao Lord McLean e diz que fazia tempo que eles não se viam, e pergunta se ele tem passado bem. O patriarca sorri, dizendo que ela havia se tornado uma dama de verdade. Rick fica encantado, pensando que ela cresceu tanto e se tornou incrivelmente linda, mas ele se pergunta por que o cara que deveria estar mais feliz estava com aquela cara de merda. Hina pega uma carta e diz que iria ler a carta que o conde confiou a ela, e começa a ler. Ela fica 30 minutos lendo essa gigantesca carta, e ela termina lendo que devido às circunstâncias inevitáveis, requisitamos a quebra do casamento arranjado. Fica um silêncio total. Logan pensa que o conde havia escrito sem ir direto ao ponto, mas a verdadeira mensagem era aquela. O patriarca fica furioso, perguntando se acaso Wolves estava tentando humilhar os McLean. Hina fala que jamais faria isso, e ela até havia pedido para ser enviada para não acontecer esse mal entendido, e diz emocionada que ainda tinha suas memórias vividas ali na infância, memórias que fez com o jovem mestre naquele lugar lindo e sereno, e diz que não queria abandoná-los, mas ela era vinculada à família, então não tinha escolha a não seguir as ordens deles. E ela termina dizendo que era por isso que veio pessoalmente para se desculpar. As servas ficam impressionadas e falam que ela tinha um lindo coração. Logan fica irritado com aquele discurso. A madrasta de Logan pergunta então qual era o motivo de fazer aquilo e gostaria de ouvir essas circunstâncias inevitáveis. A mulher é brava. Logan olha para ela e pensa que ela sempre viu como um inimigo por causa da questão de sucessão. Então ele achava que ela ficaria quieta, mas a honra da família era um assunto diferente. Hina pede desculpas e fala que nem mesmo ela sabia a razão. A madrasta pergunta se ela estava dizendo que não sabia de nada sobre seu próprio casamento. Hina fala que ela era apenas alguém que deve se casar e se tornar parte de outra família, e o pai dela não discutia assuntos importantes com ela. A madrasta fala que ela foi ali então apenas para anunciar que iria quebrar o casamento por motivo algum, e pergunta se ela poderia entender dessa maneira. Hina não responde, mas fala que em troca a família Wolves pretendia pagar 3 milhões de moedas de ouro por causa da quebra do casamento. O economista da família McLean fica impressionado com a quantia. Logan fica feliz, pensando que se conseguisse pegar aquele dinheiro nas suas mãos, mas o patriarca fica enfurecido, fazendo a sala tremer, gritando como ousa. Logan pensa que se não pudesse
fosse lidar com aquilo, não poderia seguir em frente também. O patriarca fala para ele que a casa McLean não era tão pobre a ponto de precisar abandonar a honra por dinheiro. Logan então respira e diz para o pai que sim, eles eram pobres o suficiente a esse ponto. Ele fala que a casa McLean deve 3 milhões de moedas de ouro para o banco e os juros anual era de 150 mil. O patriarca pergunta se ele queria que ele voltasse atrás com a sua palavra. E Logan fala que a casa Wolves tinha uma posição maior que a deles e ele temia que acabar com apenas um pedido de desculpas levaria a rumores errados sobre eles. Hina fala que a casa Wolves não era tão irracional assim. Logan fala que ela foi ali quebrar o casamento e ela ainda estava falando de racionalidade e pergunta se ela não achava aquilo ridículo. Ele fala em que sua vida passada ele acreditava em Hina e estava triste pela quebra do casamento, mas antes disso acontecer, Hina está falando com o jovem mestre, agradecendo por ele vir. Ela fala que eles podiam quebrar o casamento naquele dia, mas ainda queria criar uma última memória com ele. Logan estava completamente apaixonado e pensa que não ligaria de arriscar tudo e fugir com a mulher que ele amava. Então Hina pega uma faca, parecendo que ela ia de arrasta, mas do nada ela o ataca. Ele consegue defender com sua espada. Então ela pergunta se ele realmente achava que ele era digno dela. Ela fala que ele havia perdido para uma criancinha e por culpa dele as coisas ficariam mais fáceis. Logan pergunta o que ela queria dizer com aquilo. Então ela começa a atuar, gritando bem alto. Um cavaleiro aparece e ela fala que Logan tinha ficado agressivo do nada e ele havia o pegado. Ele fala que naquela época ele já estava perdido por causa de seus erros e nem mesmo sua família acreditou nele. E como resultado, os McLeans foram forçados a pagar uma compensação pesada. Ele lança aquele sorriso macabro dele, pensando que por causa dela ele nunca mais podia confiar em uma mulher. Ele pensa que tinha certeza que ela estava tentando dar calote neles e fala que ela não sairia impune dessa vez. Logan pensa que imaginou que poderia mostrar que lentamente havia mudado, então algum dia a família também mudaria, mas aquilo foi apenas o que ele pensava. A luta dele contra o Cabeça de Limão fez ele chegar a uma conclusão. Os soldados haviam virado as costas mesmo quando viam alguém desrespeitando ele. Ele fala que a sua reputação não era mais importante, pois faltava apenas 9 meses para a guerra regional acontecer, e fala que tinha que salvar sua família. Ele fala para a Hina que aceitaria a compensação independentemente dos desejos da família. O patriarca pergunta como ele ousava ir contra sua ordem. Logan fala que se a honra deles podia ser compensada com palavras que desapareceram com o tempo, então o seu valor seria tão fraco quanto as palavras. Hina diz que apenas aceitaria a resposta do patriarca. Logan, em seu pensamento, ele fala que ela estava morrendo de medo com o pensamento de ter que pagar 3 milhões de moeda de ouro. O patriarca fala que, como representante da família, estava satisfeito com o sincero pedido de desculpas, mas deixaria Logan decidir, mas fala para ele pensar com cuidado, pois se ele aceitasse dinheiro por honra, estava abrindo a mão da sua honra a ser trocada no futuro. Em seu pensamento, Logan pede desculpas ao pai, mas ele não cederia, e ele aceita a compensação de Hina, o que deixa Hina bolada. O patriarca fala que achou que ele havia mudado um pouco, mas tinha mudado para pior, e termina dizendo que aquilo era culpa dele por não ensinar o verdadeiro valor da honra. Logan pensa que estava fazendo aquilo pelo bem da família. No próximo quadro, Logan já está com aquele tanto de dinheiro. Ele fala para si mesmo acalmar, pois precisava colocar aquele dinheiro no banco. Alguém bate sua porta, e ele manda a pessoa entrar pensando que era Rick. Era o economista que estava ali, a pessoa de mais confiança de seu pai. E Logan pensa o que ele estava querendo. O economista estava enfrentando o maior desafio de sua vida. Como um economista, ele estava administrando a propriedade com um orçamento sempre em queda, e sempre tinha que implorar por dinheiro aos sogros do patriarca. Mas agora ele tinha a chance de ficar confortável por alguns anos, mas seu oponente era aquele garoto idiota, e pensa que o garoto iria ter que dividir aqueles 3 milhões. O economista sorri, dizendo que só foi dar um oi, pois ele havia deixado uma grande impressão nele no dia anterior, e ele começa a bajular Logan. Ele pensa que aquilo daria certo, mas Logan nem dá bola, e pergunta por que ele estava falando aquilo sem sentido. O economista fala que naqueles tempos difíceis, 3 milhões de moeda era como uma chuva no deserto, e fala que aquilo permitiu que a família tivesse um suspiro de alívio. Logan fala que o dinheiro não era de sua família, o dinheiro era apenas dele. O economista fica frustrado e irritado com Logan, pensando se realmente ele usar todo aquele dinheiro para ele. O economista começa a chorar, e Logan pergunta se a situação da família estava tão ruim assim. O economista pensa que seu plano está funcionando, e fala que a família devia exatamente 3 milhões para o banco Cooper, e fala que o juros anual era de 150 mil. Logan fala que ele conseguia pagar os juros anual com as colheitas. O economista fala que custava caro administrar tudo aquilo, e sempre estava com o orçamento apertado, e fala se o jovem mestre ajudasse um pouco, mas Logan fala que não ajudaria. Logan fala que ia usar o dinheiro pelo bem da família, mas não para os custos administrativos imediatos, pois ele tinha que pensar a longo prazo. O economista em seu pensamento fala apenas para ele dar logo o dinheiro. Logan pergunta como aquele dinheiro mudaria a situação da família, pois depois de um tempo, a dívida iria aparecer de novo, pois eles não tinham nenhum produto específico, e aquilo era um ciclo vicioso. E ele fala que estava tentando quebrar o ciclo, então ele usaria aquele dinheiro para o seu plano. O economista fica surpreso, perguntando se aquele era o jovem que ele realmente conhecia. Logan fala que se ele fizesse um favor para ele, talvez ele conseguia ajudar a pagar alguns custos da família. O economista pergunta do que ele precisava, e Logan fala para ele reunir alguns mercenários. No próximo quadro, Rick está perguntando para Logan se ele ia mesmo partir, e pergunta para onde ele iria. Logan fala que iria ganhar dinheiro, e Rick pergunta se ele não havia ganhado muito dinheiro já, mas Logan responde que precisava de mais. Rick fala que tinha certeza que o patriarca não ia permitir aquilo, e Logan responde que iria estar escondido. Logan pensa que se ele
não conseguisse criar uma reputação lá fora, seria impossível mudar algo ali dentro. Então ele tinha que criar forças do lado de fora. Ele fala que por sorte, ele estava por dentro do que estava acontecendo do lado de fora naquela época, pois foi na mesma época que ele havia sido expulso. E primeiro deveria encontrar aquele homem. Rick pergunta o que diabos ele estava pensando. Fugir de casa naquela idade. Logan fala para ele não se preocupar, pois deixaria uma carta para seu pai. Rick pergunta o que ele iria escrever na carta, e Logan dá um sorrisinho. No próximo quadro, o patriarca está furioso lendo a carta de Logan. Querido pai, de coração partido pela quebra do casamento, decidi respirar nos ares e voltarei em breve.